Meus irmãos, saudações de graça e paz, saudações fraternais da parte de Cristo Jesus, vosso servo, pastor Carlos Alexandre. Estamos aqui para mais uma aula esta das epístolas gerais, as epístolas universais, que abrange as epístolas paulinas quanto as demais epístolas. E para isso quero pedir você para preparar a sua caneta, o seu caderno, a sua Bíblia, a sua apostila e vamos para a aula. Vamos orar. Senhor, eu quero, ó Pai, te louvar e engrandecer o teu nome, porque o Senhor é Deus. Pai, que aula tremenda nós tivemos. Que aula impactante nós tivemos, Senhor, na semana passada. Aula esta que foi divisor de águas para muitos ministérios, no que tange ministérios femininos, que de certa forma foram rotulados como ministérios ilegais, ilegíveis, mas todavia o teu Espírito Santo nos direcionou de forma clara, de forma precisa, de forma muito transparente, a qual trouxe luz ao nosso entendimento de forma muito esclarecedora. E a minha palavra a ti é de gratidão. Eu não sabia a tamanha revelação que o Senhor iria nos dar. Eu não sabia, confesso, que não sabia que caminho tremendo que o Senhor nos conduziu. Muito obrigado. Ó Espírito Santo de Deus, Caleble, Forgue, Eminúria, te agradeço porque quem conduz a aula é o Senhor. E eu te agradeço, Espírito Santo de Deus, pela aula brilhante que o Senhor nos deu. Agora, nos ilumine para esta aula, nesta hora. Nos revele o teu Espírito, a Deus, por trás da letra, porque assim está escrito, que a tua palavra é Espírito e vida. Então nos revele o Espírito por trás da letra e que a vida da tua palavra crie vida em nós. Fique conosco, nos dê uma aula abençoada, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Oh, glória. Queridos, nós paramos na página 283. Epístola de Paulo a Tito. Acharam? Vamos lá. O início da Epístola a Tito é muito semelhante à Epístola a Timóteo, pois apresenta requisitos para os obreiros da igreja. Se algum momento Tito sentisse incomodado com os problemas da igreja e do povo de Creta, deveria então se lembrar das palavras do apóstolo. Paulo tinha deixado Tito na ilha de Creta com instruções para que pusesse em ordem certas coisas naquelas igrejas. Explicitamente, Tito tinha que completar a indicação de presbíteros nessas igrejas. Paulo relacionou as qualificações de presbíteros para que Tito pudesse ajudar os cristãos dessas congregações a escolher homens capazes de fazerem este trabalho. Os presbíteros também eram chamados de bispos, e lhes era designado ao trabalho de pastorear o rebanho de Deus. Vamos ler 1 Tito, capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 7.
que logo após o complemento é Atos 20, versículo 17 e 28. Diz assim, ó. Capítulo 1 da Epístola de Paulo a Tito, versículo 5 ao versículo de número 7, escrito está: Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Você repara que a ordenança de Paulo é que ele colocasse em boa ordem as coisas que ainda restavam relacionadas às igrejas. Você repara que as igrejas de Creta tinham ordem, mas as ordens que elas tinham não eram boas. Por isso a orientativa, coloca em boa ordem as coisas que ainda restam. Ou seja, a igreja estava em processo de formulação. Então a igreja estava em processo de formulação. Então Paulo dá essa orientativa a Tito. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Portanto, convém que o bispo seja irrepreensível como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho. Minha Bíblia amassou a página aqui, calma aí. Consertei. Vamos lá. Nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. Vamos lá. Vamos pontuar uma coisa aqui. Que ele seja irrepreensível. Pontuar outra coisa aqui. Que ele não seja iracundo, briguento, brigão, contendeiro, nem dado ao vinho, nem espancador. Então, Tito tinha a incumbência de ver o currículo desses tais presbíteros que seriam levantados dentro de casa e dentro da sociedade. No âmbito familiar e no âmbito social. Porque tem gente que é uma bênção em casa e é uma praga na rua. Tem gente que é um anjo na igreja, mas um demônio em casa. Ele bate na mulher, ele é iracundo, ele é cobiçoso, e ele não tem os seus filhos como exemplo, os filhos não têm ele como exemplos. E ele também não é dispenseiro da casa de Deus. O que se torna dispenseiro da casa de Deus? Isso aqui é muito peculiar. O que se torna dispenseiro? Paulo diz à igreja de Corinto que os homens nos tenham por ministros e despenseiros da casa de Deus. Despensa está relacionado, despenseiro está relacionado à dispensa. A quem estuda, a quem busca as coisas em Deus. Eu não preciso pegar comida requentada para poder servir, igreja. Eu vou à dispensa, preparo alimento e sirvo a igreja. Tá? Então eu tenho que ser dispenseiro. E como dispenseiro, eu não posso ficar todo domingo arroz com feijão. Não posso. Eu não posso. Todo domingo pregar a mesma palavra. Pastor, é pecado repetir mensagem? Claro que não. Mas todo domingo, a mesma palavra? Não, eu tenho que ser dispenseiro. Eu tenho que ser dispenseiro das coisas de Deus. Tá? Não é a igreja que tem a obrigação de ir na cozinha, no armário, na dispensa para preparar o alimento. É eu que tenho essa incumbência. Porque eu vou servir a igreja. Isso requer tempo, isso requer dedicação, isso requer zelo. Ou seja, se eu sei que eu vou pregar domingo na minha igreja, exemplo, eu sou pastor da minha igreja, eu sou pastor de uma igreja, eu vou pregar domingo na igreja. Isso aqui é para os líderes.
Eu não posso simplesmente pegar um texto que eu já conheço e pregar. Isso é falta de preparo. Falta de ir na dispensa de Deus. Ah, eu prego essa mensagem que eu já conheço. Eu prego o Salmo 37, verso 5, tá bom. Conheço o texto? Não. Eu tenho que ir na dispensa preparar. Tá? E aqui fala sobre não de torpe ganância. Tá? Vamos prosseguir. Atos 20. Versículo 17 e 20. Diz assim: Demileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja, presbítero. E logo que chegaram junto dele, versículo 20, né? Vou ler até o 20, vamos. E logo que chegaram junto dele, disse-lhe: Vós bem sabeis que desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo este tempo, me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que, pelas ciladas dos judeus, me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas. Não, é 17 e 28. 17 e 20, me perdoe. Diz assim, 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho que o Espírito Santo vos constituiu, bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Vamos lá. Apostila. Assim como ocorre em várias epístolas, Paulo apresenta instruções práticas para a vida cristã. Ele se refere a várias classes de pessoas que faziam parte da igreja, sabendo que o povo de Creta era imoral e preguiçoso. Os convertidos deveriam ter um padrão de comportamento diferente. A epístola também fala das relações na igreja, na família, no trabalho e na sociedade. O evangelho afetará todas as áreas da vida do convertido. A salvação é pela graça e pelo amor de Deus, mas as obras acompanham a salvação. É testemunho diário do cristão. Vamos ler Tito, capítulo 3, versículo 4 e 5. Eu vou deixar até aberta lá em Tito. Isso. Versículo 4 e 5. Mas quando apareceu a benignidade e caridade de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Paulo está dizendo que o amor de Deus, que chegou até a nossa vida através do seu Filho, Cristo Jesus, não foi por obras que praticamos. Ele nos salvou pela graça, não por obras. Só que as obras acompanham a salvação. Por que a salvação não é por obra, mas por graça? Para ninguém bater no peito e dizer assim, eu estou salvo porque eu fiz por onde? Eu sou salvo porque eu paguei o preço, Não. A salvação não se paga a preço. Pela salvação, o preço já foi pago. Agora, pro reino, é processo de obra. É tomada a força. Tá? Mas a salvação não. Eu nada fiz
para merecer a salvação. Eu não fiz nenhum esforço para merecer a salvação. Eu não pratiquei nada para merecer a salvação. Foi um processo de Deus que quis me salvar através de seu Filho. Ok? Isso tem que ficar bem claro. Bem claro. Você entendeu? Não, eu fui salvo porque eu usava roupa até aqui, ó. Eu fui salvo porque eu não ia na praia. Eu fui salvo porque eu não cortava cabelo. Eu fui salvo porque eu não pintava unha. Eu fui salvo porque eu não usava maquiagem. Eu fui salvo porque eu só usava saião até o pé. Eu fui salvo porque eu não usava bermuda. Balela! Balela! A salvação não é por meio de atitudes que o homem faz. Não é. A salvação é por meio da graça. Eu nada fiz para merecer a salvação, mesmo assim ele me salvou. Agora o reino não. O reino já é tomado à força. Aí já quer força. Tá? O reino já é outro quesito. Salvação é uma coisa. Reino é outra. Mas não tem como discutir de salvação se você não conhece o que é o reino. Eu não cheguei a dar conferência de reino não, né? Não cheguei, né? Então, e hoje em dia tem alguns alunos me perguntando, pastor, o que é reino? Sinceramente eu não respondo. Eu falo, gente, se vocês quiserem, vamos dar uma conferência para poder falar sobre o reino. Por quê? Porque quando teve, ninguém foi. Ok, ninguém se interessou, estava com uma crise, enfim, ninguém foi, ok. Mas são assuntos que não tem como te explicar em uma hora. São assuntos que levam 2, 3, 4 horas para se iniciar o assunto. Não tem como eu colocar o teto sem antes preparar o alicerce. Então, a salvação não é por graça. A salvação não é por meios do homem. A salvação é pela graça, através de Cristo Jesus. Que a Bíblia diz, a salvação é pela graça. E isso não vem de vós. É dom de Deus. Dom é presente. Tá? Vamos prosseguir aqui. Ah, porque fulano vai ser salvo. Fulano vai ser salvo. Fulano paga um preço. Conversa fiada. O apóstolo Paulo nos lembra que nossa conduta passada, a bondade e o amor de Deus foi manifesto quando salvou os homens pecadores como Paulo e aqueles com os quais Tito trabalhava. Contudo, esta divina misericórdia tem consequências. Deus não salvou os homens para que eles continuassem na sua conduta pecaminosa, que eu preciso pontuar. Pastor, mas Deus nos salvou de antemão. Porque está lá em Romanos. Está lá em Romanos. Romanos 8. Abram aí, Romanos 8. Vamos lá, ó. Eu não vou escrever o texto, tá? Só vou escrever alguns pontos chaves do texto. Vamos lá, ó. Vamos começar por aí, ó. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados por seu decreto. Por seu decreto. Então vamos lá. As coisas que contribuem na minha vida
para o meu bem é que Deus preparou. Tá? Todas elas vão se cumprir, querendo eu ou não. Elas vão se cumprir. Categoricamente. Exemplo. Vou botar Yeshua. Botar eternidade, tá, gente? Aquele da eternidade. Aí aqui é Jesus na terra. Vamos lá. Ele saiu daqui, eternidade, para a terra. Ok? Sim ou não? Ok. Aqui na terra vai acontecer tudo que Deus decretou aqui. Ó. Exemplo. Ovelha muda. Humilhação. Mas o quê? Traição. E ressurreição. Morte e ressurreição. Tá? E traição, botar aqui vírgula, morte, tá? Aqui, ele vai viver tudo que Deus havia projetado aqui para ele. Nesse período aqui, ele foi o quê? Ele foi, vamos lá, foi ovelha muda, sofreu, foi traído, foi humilhado, foi morto, ressuscitou. Certa ovelha lá. Botei né? Eu paguei o A para consertar aqui e botei. Obrigado. Pegaram isso aqui? Pegaram? Num dado momento aqui, ele vai dizer assim, ó. Se for possível, afasta de mim este cálice. Porque ele viu que ele teria que passar. Ele viu que pegariam ele, levariam para Anás, que é o sumo sacerdote daquela época em Jerusalém, aposentado. De Anás, levariam ele para Caifás. Caifás é genro de Anás. Não poderia ser sacerdócio, não poderia ser sacerdote, porque o sacerdote ele era hereditário de pai para filho. Como Anás não teve filhas, ele passou o sacerdócio para o seu genro. De Caifás, ele é levado para Pilatos. De Pilatos, ele é levado para Herodes, de Herodes para Pilatos. Depois ele é julgado pelo Sinedri, ou pelo Sinédrio, 70 homens. E detalhe, o Sinédrio veio da época de Moisés, quando Moisés libera de si o seu espírito que estava nele para 70 anciãos. Desde lá que surgiu o Sinédrio. Então 70 homens com caráter maduro julgavam a causa do povo. Esse é o Sinédrio. Só que o Sinédrio, nós estudamos numa aula ontem de teologia para uma outra turma,
Sinédrio só poderiam prestar atendimento da primeira hora do dia até a última hora do dia. De 6 horas da manhã até 17h59. Até o entardecer. Só. Não poderia sentenciar nada de noite. Jesus passa por sentença à noite, não de dia. Tá tudo errado. Uma conspiração para poder matar ele. Porque para Pilatos diz assim, ó, Pilatos, ele diz ser o rei dos judeus. Pilatos, ele é da onde? Da Galileia? Não, então manda para Herodes. Por ele ser rei dos judeus, ele só receberia uma pequena punição. Mas chegaram lá em Herodes e inventaram uma mentira, dizendo que ele queria ser rei no lugar de César. Crime de insurreição. Aí é a morte romana. Tá? Mas nem é sobre isso que ela fala, não. Nesse momento aqui, ele por nenhum momento ele abriu a boca. Por quê? Já estava escrito. Porque Deus, quando te promete uma coisa que vai acontecer, ele vai lá no futuro. E não faz muito esforço não, tá? Ele só olha pro futuro. Vai ser assim. E olha pro teu passado. Não lembro mais. Pega o presente e fala assim, ó. Vai acontecer. Se ele for no futuro, já viu o que ia acontecer? A caminhada até o futuro, nada vai impedir o plano de Deus. Nada. Então esse negócio aí de profecia satânica, que alguém com barriga cheia, ó, Deus manda dizer que Deus tem uma obra contigo de pastor na terra, hein? Mas tu tem que, ó, tu tem que seguir com ele ali, porque se você não seguir, tu vai descer a sepultura sem que isso aconteça. Não foi Deus que prometeu. Não foi Deus. Porque o Deus que promete, ele vai lá na frente. A minha conduta não pode impedir o plano de Deus. Jó 42. Nenhum dos seus pensamentos, planos, podem ser impedidos. Ou podem ser frustrados. Oh, Deus, imagina Deus frustrado. Poxa, queria tanto que ela fosse missionária, ó, mas ela saiu da igreja. Ó, vão matar ela, não vai se cumprir. Poxa, ela ia ser uma bênção como missionária. Poxa, esse menino como pastor ia ser uma bênção, né? Vai morrer no tráfico, ó. Poxa, eu falei que ele ia chegar aqui, ó. Mas sei lá, vão frustrar meu plano, porque vão matar ele, porque ele só não me apresenta. Ah, gente, pelo amor de Deus, gente. Você consegue ver um Deus assim? Então, é isso que eu estou querendo te pontuar. Primeiro, são chamados segundo o seu... Pega isso aqui. Decreto. O que é decreto? Vamos lá. Vamos o que é decreto. Ó, ordem. Escreva aí. Isso aí é decreto.
Pode ir? Eu tenho por mim. Você acha que eu queria ser itinerante, ser pastor? Eu tinha 2 sonhos. Jogar bola, e jogava muito bem. E jogo, né? Porque até hoje quando eu jogo, o pessoal fica de bobeira. Eu jogo muito bem. Graças a Deus, muito bem. Tinha vaga em qualquer time da época. E ser lutador. Eu gostava. Gostava, porque sempre fui gago. Então sempre fiz academia. Sempre fiz academia. Então eu gostava de brigar. Por quê? Alguém me chateava, eu não conseguia discutir, o nego me zoava, eu brigava. Resolvia as minhas pendências todas no soco. E detalhe, eu me lembro 2 vezes só que eu apanhei. Mas eu brigava, quase brigava todo dia. Tá? Então, e eu até hoje sou apaixonado por arte marcial, minha esposa aqui de prova. Quando eu não estou envolvido com estudo, eu estou vendo luta. Futebol eu gosto. Só que o que Deus queria para minha vida é algo que já foi decretado. Que eu seria pastor. Então, desde a minha adolescência, onde eu ia, pessoal, pastor, hein? Deus chamava o tio pastor, hein? Pastor, hein? E eu sempre ouvi uma história pesadíssima, história muito ruim de pastor. Pastor era sempre pobre. Pastor era sempre injuriado. Pastor era sempre desprezado, humilhado, maltratado. Sempre, o currículo de pastores era esse. Então, Deus fez com que o que Ele queria na minha vida acontecesse. Eu trabalhava numa empresa onde eu ganhava muito bem. Muito bem. Onde eu paguei alguns cursos com ela. Quando eu acabei de pagar o curso, Deus começou a fechar a porta. Sendo que Deus começou a fechar a porta como? Eu estava fazendo um curso para ser soldador submerso. Eu até mostrei para a Jéssica, para minha esposa, para a Vida, o vídeo. Eu amo solda, amo. Então o que acontece? Deus começou a usar vaso, ó, eu vou te tirar para a obra. Porque às vezes tinha agenda para fora, não podia ir. Convite não podia ir. Por causa do trabalho secular. Eu ganhava bem na época, e estava fazendo esse curso para ganhar 14 mil e pouco reais, 14.890 na época. Isso em 2010 para 2011. Isso 10 anos atrás. 2010 para 2011. Tenho 37, eu tinha 20 e poucos anos. Sério, em 2009, mais ou menos, para 2010. E eu comecei a não ir. E o que Deus fazia? Para fechar a porta? Eu usava os IPI todinho, vida. Soldava, trabalhava o dia todo. Chegava de noite e eu acordava cego. Acordava, mãe, não aguentava nem andar. Porque o olho doía muito, não conseguia, muita areia no olho, não conseguia ir pro banheiro. Minha mãe, às vezes, tinha que chamar carro, chamar meu cunhado, chamar alguém, chamar táxi, para me levar pro pronto-socorro. Chegava lá, lavava. E tá. Lavava e nada. Aí ficava 2, 3 dias com o olho muito ruim, chato, sem poder ver direito. Igual o Paulo. Aí depois de 3, 4 dias, meu olho melhorava. Depois de 2 dias, meu olho melhorava. Aí o que acontece? Perdi o quê? 2, 3 dias de trabalho. Isso foi virando acumulativo. Tem uma época que eu me revoltei. Falei, não prego mais. Assim que comecei a namorar a Jéssica, a Vida. Falei, não prego mais, quero só ficar trabalhando secular mesmo, tá bom, tal. Tinha recebido um baque muito grande e tal. Tava passando uma situação muito difícil, falei, não prego mais. Há quase 5 anos atrás. Mais ou menos 5 anos atrás. E eu me trabalhei de soldador de novo. E tinha dias que Jéssica ligava pra minha mãe, eu ligava pra mim, no outro dia eu estava impossibilitado, estava com o olho ruim de solda. Porque eu forçava a trabalhar usando os IPI todos, irmãos. Todos. Sabe? Fumaça de solda não entrava por ali. Mas mesmo assim, aí o patrão fala, não, alguma coisa está acontecendo. Porque eu nunca vi ninguém usar equipamentos que se queimar com solda assim, eu vou ter que te dispensar. Você vai acabar prejudicando a minha empresa. E mandava embora. Isso não foi uma, não foi duas,
Não foi ter... Tá aqui a de prova. Foram várias vezes eu lutando com Deus. Eu resolvi me render. Tô aqui. E Deus falou comigo assim, ó, eu vou te cuidar. Eu vou te sustentar. Eu vou ser o teu patrão. Desde esse dia em diante, Deus tem me mantido. E Deus tem sido fiel. Então, quando Deus promete cumprimento, promessa. Quando Deus promete, Ele não depende das circunstâncias para poder fazer. Tá? Esse negócio também, gente. Esse negócio também. Deus prometeu aqui, ó. O plano na vida de Jéssica, eu vou prometer que vai acontecer em 2021. 2021. Vai acontecer. Prometeu aqui, ó, na eternidade. Ela vacilou em 2021. Não vai acontecer mais. Tem essa com Deus não, gente. Os planos dele não frustram, não. Se ele decretou que vai acontecer nessa data aqui, se ele escreveu no seu livro que vai acontecer, se ele escreveu aqui que vai acontecer, Jéssica não impede não. Ele faz o seu mecanismo para que ela esteja de pé para que isso aconteça na vida dela. E ele conclua a obra. Aí tá. Deixa eu pegar uma coisa aqui. Lendo aqui, vamos acabar de ler aqui? E liberar algo para vocês aqui. Vamos lá. Aí, vamos lá. Mas deixa eu falar agora. Aí você pode vir com a réplica assim. Mas, professor, o povo em Israel... Vou falar uma coisa que você não sabia, mas eu vou revelar para você agora. Se você quiser o texto, depois eu ler aqui e eu te passo. Ou você coloca no comentário, pastor, eu quero o texto. Eu coloco você no grupo. Ou no privado. O povo andou no deserto 40 anos. Aí pregador que não conhece Bíblia vai falar assim, o povo estava no deserto, Deus estava preparando o povo, eu já falei, anos atrás, porque eu não conhecia a Bíblia também, já falei. Deus estava preparando o povo para colocar o povo na terra prometida. Porque do Cairo, que é o Egito, até Sucote, entre 12 a 18 dias. Mas o povo atrasou a promessa de Deus. Balela. Conversa fiada. Sabe por que o povo se atrasou no deserto? Pela vontade de Deus. Porque Deus não queria levantar os primogênitos para oferecer sacrifício. Deus queria o pessoal da tribo de Levi. Para Deus mostrar para os primogênitos que eles não eram dignos, Deus permitiu os 40 anos. Para Deus poder levantar o pessoal que são da tribo de Levi. Se você quiser, te dou até o texto. Por isso os 40 anos. Por isso os 40 anos. Deus não queria os primogênitos. Deus queria sacerdote que viessem de Levi. Mas os primogênitos falam assim, mas peraí, por que não nós? Deus fez o quê? Vou mostrar vocês por 40 anos. Para vocês verem quem são vocês. Dentro de 40 anos ele mostrou, tá vendo quem são vocês? Então agora eu quero o povo de Levi. Por isso, quando Moisés sobe para o monte, e Arão confecciona o bezerro de ouro, só quem se posicionou e começou a matar os primogênitos foram os Levi. Os Levi, os da tribo de Levi, ficaram assim, olhando as orgias e assim, ó. Não se contaminaram, não. Aí ele mostrando, ó, tá vendo? É esse povo aqui que eu quero sacerdócio. Não vocês. Estuda, povo, estuda! Vamos lá! Vamos lá, versículo 29, do capítulo 8 de Romanos. Ó, prossigamos, ó.
Por quê? Ó, porque o que dantes conheceu também os predestinou. Vamos lá, vamos escrever isso aqui, ó. Vamos escrever isso aqui. Vamos escrever aqui, ó. Vamos escrever, ó. Conheceu, ó, da eternidade pra terra. Aí, olha só que doideira. Olha só que doideira. Ó, olha que doideira que eu vou levar vocês, ó. Bota aqui embaixo e bota aqui em cima. Bota aqui embaixo, né? Olha, vamos lá, ó. Primeiro, conheceu. Deus conheceu que Deus fazer o quê? Leia o segundo. Os predestinou. Primeiro, da eternidade, Deus nos conheceu. Depois vai nos predestinar. O que é predestinar? O que é predestinar, ó? Pré é antes. Destino. Predestinar é isso aqui, ó. É igual traçar destino antes do destino. Isso que é predestinar. Eu traço predestinar. Pré fala de coisas antes e destinar fala de destino. Então o que é predestinar? É eu traçar o seu destino antes do destino. Antes de você chegar lá, já estava tudo traçado já. Aí primeiro, conheceu. Segundo, predestinou. Ó. Ok? Qual é o outro? Para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre todos os irmãos. Não. Entre muitos irmãos. Ele é o primeiro. Primeiro o quê? Que morreu e foi glorificado. Então ele é o primeiro de muitos irmãos que vão morrer e vão ser glorificados. Glorificado é o último processo. É o último. Só que, vamos pro 30, porque faltou o 30 também que eu não botei ali. Botar o 30 ali também, tá? Depois do 29 é o 30, tá? Ó o 30. Ó, olha só, olha pra aqui pro quadro, ó. E aos que predestinou, a esses também. Chamou. Aí agora, viemos pra terra, tá? Agora nós estamos na terra, o chamou é terreno, ó. Aí chamou. Esse chamou aqui, vamos lá, promessa. Aí me chamou, pra quê? Pra ser pastor. Chamou o quê? Pra ser salvo, pra ser eleito, pra ser ministro de louvor. Mas não adianta. Se você foi chamado pra ser X, não adianta você não querer fazer Y. Não adianta. Eu já tentei. Não dá certo, não flui, não vinga. Vamos lá. Conheceu antes. Vou até botar uma setinha pra cá, ó. Ó. Eternidade, tá, gente? Conheceu, resolveu nos predestinar, porque está escrito que vai acontecer na nossa vida, nos predestinou, aí nascemos. Aí ele nos chamou. Esse que depois que a gente é chamado, o que acontece? E aos que chamou, o que acontece, Vitor? A esses também? Justificou. Gente, sabe o que significa se justificar aqui? Sabe o que significa? É a graça, gente. É a graça, gente. É a graça. É a graça. Por quê? Porque através da graça ele nos justificou. É como se nós estivéssemos sentados no banco do réu. Quando Deus foi bater o martelo. Só poderia ser perdoado nosso pecado com morte de sangue. E animal só me perdoa naquele momento, me perdoa só naquele ano. Naquele outro ano tem que sacrificar animal de novo por meus pecados. Então, ele morreu fazendo um sacrifício uma vez só. Está lá em Hebreus. Que é um sacrifício eterno. Ele falou, não, pai, eis-me aqui. Envie-me a mim. Então, a morte que eles iriam sofrer, deixa eu sofrer.
para dar a eles o direito de vida. Aí não justificou. Qual é o último aí, vida? Glorificou. Aí olha só. Começa aqui e termina aqui, ó. Porque glorificou lá é o último estágio. Quando isso que é mortal foi revestido da imortalidade. Isso que é corruptível, herdar a incorruptibilidade. Eu encontrar com o Eterno nos ares. Meu corpo será glorificado. Pegou? Ficou claro? Ficou claro? Sim. Então não tem essa. Não tem essa. Pastor, eu conheço um rapaz que alguém falou que ele ia ser pastor, morreu sem ser pastor. Não foi Deus que falou. Não foi. Porque os planos de Deus não podem ser impedidos. Nem serem frustrados. Primeiro, Ele te conheceu aonde? Dentro dele. E Deus nos escolheu nele. Aí Deus nos escolhe nele, traça o nosso destino, nos coloca na terra, justificado pelo seu Filho, para herdarmos a vida eterna. Pegou isso aqui? E olha aqui. E vou voltarmos para onde, ó? Por isso de tudo. É basicamente isso aqui, ó. Basicamente isso aqui, ó. Ó. Um ciclo. Começou aqui, ó. E terminou ali. Forte, né? Forte. Ai, meu Deus. O quê? Quer falar uma coisa? Forte, né? Não, quero. É tanta conversa fiada que a gente ouve por aí, né? Tanta balela, tanta asneira, que não tem embasamento bíblico nenhum. Gente, mas pastor, mas Deus me revelou. Opa! As tuas experiências particulares não estão acima da sua palavra. Não estão acima da palavra. Nenhuma experiência pessoal está acima da palavra dele. Pastor, Deus me revelou que fulano de tal ia ser pastor e a pessoa morreu. Mas foi Deus que me deu. Foi Deus que te deu, não. Não foi. Não foi. Você estava de barriga cheia, dormiu mal naquele dia, enfim, comeu feijoada, comeu rabada, dobradinha, mocotó. Não foi Deus. Por isso que Deus fala, Deus cumpre. Profetas da geração odierna. Não existe esse negócio de você falar, liberar uma palavra, se não cumprir, foi porque a pessoa não estava na posição. Que isso? E lá Deus depende de alguém que esteja na posição, não? Ele não conhece o futuro, não? Vou meter algo aqui, mas lá na frente ele vai estar meio caído, hein? Vamos ver o que acontece. Tu acha que Deus vai atirar no escuro, gente? Vamos jogar com a sorte. Se ele tiver na posição de 2021, vai acontecer. Que isso? Se não der, eu tenho um plano B. Deus não tem plano B. Deus tem plano A. Só o único plano. Ele faz acontecer e pronto, acabou. Pronto. Se vai acontecer em 2021 e é a vacina de 2020, Deus quebra. Esmiuça todinho, coloca no leite de morte. Para a pessoa estar de pé, na posição, para cumprir 2021. Ele é Deus, rapá. Baiotewa. Ele é Deus, rapá. Ele é Deus. Para ele é isso aqui, ó. Não confunda isso aqui com maçonaria, que o Senhor te repreenda. Tá? Porque não é Gadu que é o arquiteto do universo, o arquiteto é ele, que é a pedra angular, arquiteto, construtor principal. Jesus, Yahusha, Yeshua, como queira. Vamos lá, olha só. É isso aqui, para Deus é isso aqui, ó. Fazer maior, deixa eu fazer maior. Deixa eu fazer mais gordinho também, ó. Para Deus é isso aqui, ó. Aqui, ó. É um presente. Não escrever, né, vida? Amor, apaga esse livrinho, faz mais no cantinho e bota ele aí grande. Tá, obrigado. Também entendi.
Ok? Sim. Ó. Fazer bem grande aqui assim, ó. Isso. Ó. Presente. Dá pra ver legal, Vitor? Sim. Ó, a gente continua no próximo vídeo.